Queridos e queridas, amigas, amigos, fãs do rádio, de novo, estamos aqui com mais uma edição de Vozes do Brasil. O rádio já fez 100 anos e agora ele já está partindo para mais 100. E a gente sempre traz alguém importante, que marcou, que marca, que fala, que já falou, que está falando, enfim, que usa a sua voz para se comunicar. Agora, tem dia que a gente dá sorte. Então a gente traz num só um pacote, sabe? Um poeta, um escritor, um forrozeiro, Já sabe quem é? Não sabe. Então pode chutar, mas já já nós vamos acertar com... Aliás, eu não vou enrolar nada disso, só quero dizer, eu não posso esquecer disso, senão a produção briga comigo, que nós estamos em vários canais das redes sociais, é importantíssimo que você esteja, dá uma olhadinha aqui. Tá vendo lá em cima? Tem o YouTube, depois o Facebook, depois o Instagram, o LinkedIn e também no podcast do Léo Lopes, chamado Radiofobia. Em todos esses canais você acompanha o nosso trabalho, acompanha a nossa produção e acompanha as conversas gostosas como a de hoje, com meu querido amigo, chamado de Mano Velho intimamente, Amorim Filho. Bem-vindo. Alô, meu querido amigo Malhoca. É sempre uma honra, sempre um prazer receber o teu convite para participar e é um orgulho muito grande para mim. Sinto-me premiado pela sua lembrança, pelo seu convite. Estou à sua inteira disposição. Bom, o que eu quero é escarafunchar, não sei se esse termo é só brasileiro ou se ele tem em outros países, mas é isso aí. Eu vou entrar na sua vida porque eu não conheço quase nada. E o que eu sei é de uma época para cá. Então eu quero saber, o menino Amorim, que não era Amorim, porque Amorim é nome de família, como é que o menino Amorim, que você vai dizer o nome, nasceu, onde nasceu, e como é que ele cresceu fazendo estripulias ou não no norte ou no nordeste desse imenso Brasil. Fique à vontade. Olha, o menino, ele nasceu no dia 10 de abril do ano de 1949. E eu nasci no Alto Sertão da Paraíba, na cidade de Sousa, no distrito de Sousa, chamado São Gonçalo. São Gonçalo, onde tem o açude de São Gonçalo, que é o açude que abastece a cidade de Sousa, mais umas 3 cidades. Ali tinha uma obra do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contas Secas, e meu pai era mecânico de máquinas pesadas, e lá ele apareceu, um menino bonitão, um galegão, e aí foi trabalhar, morar na casa de um amigo, que também era tratorista, e passando, ele conheceu a minha mãe, Francisca. Ela novinha, ele novinho, aí começaram a namorar, e naquele tempo, para o cara querer casar com a menina, o pai sempre não queria, ele roubou. Ele sequestrou a mamãe e levou para a casa da mãe do seu colega, chamava-se Romão. A mãe dele era uma senhora muito alta, chamada Mãe Virgem, e era muito amiga dos meus avós. Então, no dia seguinte, ela falou assim: a sua filha está lá na minha casa, sob minha proteção. Agora ela quer vir para pedir perdão, porque fugiu de casa, e já cuidar do casamento. Era desse jeito. Aí se reuniram, pá. O velho deu perdão para ela, tomou a bênção, deu a dura do papai, mas marcaram o casamento. Eles casaram. E um ano depois nasceu a minha irmã mais velha, a Mana Féia, também que nasceu lá nesse açude de São Gonçalo. Um ano depois, 1 ano e 4 meses, eu nasci nesse dia 10 de abril de 49. E foi justamente nesse hospitalzinho, dessa bem pequenininha, que fica na barragem, lá onde fica, chama de Sangradouro. A gente chama lá de Sangradouro. Então, foi lá que eu nasci, às 7 horas da manhã, do dia 10 de abril de 1949. Eu nasci, já botaram meu nome, Luiz Duarte Amorim Filho. Mas Luizinho ficou como Luizinho.
E aí, meu amigo, aquela infância do sertão, sabe? Vida muito difícil, mas uma criança, eu não vi pelo amor dos pais, dos avós, dos tios, ele vive num mundo maravilhoso. Foi assim que eu cresci. Meu pai, como trabalhava no Denox, e o Denox tinha vários açudes do Nordeste, que tinha maquinário, tinha aqui. Então, meu pai começou a viajar, viajar. Então, em Souza, no açude da Gonçalo, nasceram a Amanda Véia, a Maria de Lourdes e eu, Luizinho Mano Véia. Depois de um tempo, meu pai foi para o Rio Grande do Norte, outro açude. E foi interessante. Depois, outro açude. E foi os 3, 4 açudes entre Paraíba e Rio Grande do Norte. E depois fomos para Natal. Aí lá nasceram mais 6, né? Então nasceram outros irmãos. Que veio o Luciano, depois Maria da Guia, depois Ercília, que é a nossa mana nova, depois Raimundo, depois o Mano Novo Expedito Duarte, que nasceu em Natal, e depois nasceu também em Natal a Maria Socorro, que é a nossa querida Mana Baby, que trabalha comigo na Nativa fazendo horóscopo, reflexões. Então, Malhoca, a minha infância foi de menino que corria, levava topada, arrancava unha, levava muita ferroada de muriçoca, sabe? De potó, que é um bichinho que da seca, deixa você todo queimado, entendeu? Comendo aquelas coisas do sertão, comida forte, cuscuz, baião de dois, macaxeira, carne de sol, muito mucunzá, mucunzá, muito. E arteirinho danado, levava muita bronca de papai, de mamãe, a ver meu avô me dava uns catiripapos. Então foi essa a minha vida. E quando o papai mudou para Natal, então ficamos em Natal, e quando eu tinha 17 anos, eu queria fazer curso de caça da aeronáutica e me inscrevi, me alistei. Mas por excesso de contingente, a aeronáutica mandou para o Exército, né? Antes disso, em 1964, minha mãe, com apenas 40 anos, faleceu. Ela tem a pressão muito alta e sofria de uma doença chamada eclâmpsia. E aí ela estava grávida e teve uma crise muito forte. Então foi levada para o hospital, mas infelizmente ela não resistiu e o bebê também não. Então foi o primeiro grande golpe e foi justamente dia, eu acho que 11 de setembro de 64. Então ficamos órfãos. Aí meu pai segurou a onda e depois nós mudamos para um conjunto habitacional que foi financiado pelo governo federal, uma casa boa e tal. E quando eu entrei no Exército, que foi justamente em 68, logo de cara, meu pai adoeceu. Ele adoeceu, ficou muito ruim e tal, e exames, então era uma doença chamada de síndrome de Landry. Uma coisa ligada à pressão, a 7 fatores, ele também não resistiu. Aí ficaram os 8. Os 8 no hora veja. Para onde vou? O que é que eu vou fazer? Eu já trabalhava na rádio, estava bem, ganhando um bom salário, e seguramos a onda, né? Mas era um pô, tinha a Mana Baby tinha o quê? Tinha 2 anos para 4 anos. O Mano Novo tinha o quê? 8 anos. E aquela escadinha, né? Então, nossos avós, né, nos convidaram para ir para lá para o sertão, tá? Vovó, vovô, e nós aceitamos. Nós fomos para lá. E eu já trabalhava na Rádio Cabugi, saí da Rádio Cabugi, em Cajazeiras, que é uma cidade, tem uma rádio muito boa, a Rádio Cajazeiras. Eu cheguei lá, arrumei emprego na hora. Então, fiquei trabalhando, onde estudei muito, trabalhei muito, apesar de vir da capital, mas eu passei um ano estudando, pesquisando tudo de jornalismo, rádio escuta, jornalismo, fazia programa de forró, entendeu? Foi muito bom. Mas não Eu deu tenho 2 certo. perguntinhas. Deixa eu te interromper um pouco só, senão eu perco o fio da meada. Eu sou uma pessoa que tem curiosidade em certas coisas e às vezes eu consigo entender
às vezes eu consigo não entender. A gente tem a informação, aqui no Sul, no Sudeste, de que o Nordeste sempre sofreu por causa da falta de chuva. Se os açudes que você citou, nos quais o seu pai trabalhava, eles é que abasteciam a região, o distrito, a cidade, o município próximo, enfim, como é que era para encher esse açude? Porque não tinha rio que desaguasse ali. O açude é uma coisa parada, é uma coisa meio que fechada, ou eu estou errado? Exatamente, é exatamente o que você falou. Veja bem, o Nordeste tem enfrentado secas enormes. Então, quando o açude enchia, às vezes enchia, que no açude muito grande sangrava, era festa, festa. Então, ali nós temos talvez 3, 4 anos de abastecimento e tal. Mas depois que ele secava, aí era sufoco, sufoco, tinha que buscar água. Sempre achava um meio de achar um dreno, um poço, mas era muito difícil. Sabe, crianças, adolescentes, senhoras carregando aquela lata d'água na cabeça, era uma cacimba, ou um cambão com 2 latas, o cambão atravessando assim, na altura do pescoço, sabe, levando aquela água, às vezes uma mocinha, um rapazinho, peso, todo mundo tinha problema. Então, naquela época, Malhoca, não existia nada no sertão, absolutamente nada. Era a vida de heróis, heróis. Eles sofriam muito, mas nós, crianças, achava aquela vida maravilhosa, que não faltava era amor, carinho. Eles escondiam o sofrimento, as lágrimas. E a gente se sentia bem. Vida difícil do sertão. Se não podia ter um brinquedo, a gente inventava um brinquedo. Tem uma palmeira chamada carnaúba. Então a gente pegava a carnaubeira, aquela folha, tirava todas as folhas, fazia um cavalo. Cortava, tinha orelha, tinha olho. A gente amarrava lá um cordãozinho, e a gente sempre galopando com aquela palha, fazendo poeira do chão. Era gostoso, a gente brincava daquilo. Então vinha a vida de improviso. Mas, olha, não tinha médico, não tinha dentista, não tinha posto de saúde. Então, meu amigo, então era remédio do mato, chamava de meizinha. Era aquela medicina da roça. Então, tinha sempre um remédio para isso. Chá de quebra-pedra, chá de hortelã, o lambedor era mel, misturava com mastruz, com coisa, enterrava no chão durante a semana. Aquele servia como xarope, que vinha gripe, vinha muito catarro, vinha tosse, qualquer luxo. O índice de mortalidade de bebês era altíssimo. Então, era normal estar lá na casa dos meus avós, passava uma mãe com um caixãozinho azulzinho, com seu bebê recém-nascido morto. Passava 10, 12 por dia. Uma vez, eu mesmo criança, fiquei comovido que a mulher passou com o recém-nascido e morreu dentro de uma caixa de sapato. Então era isso, não tinha barbeiro. Então, gente, foi terrível, 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 e foi no improviso. Quando nós mudamos para Natal, meu pai estava numa situação boa, então alugou uma boa casa, ali nós estudamos em colégio particular, e a coisa foi evoluindo, evoluindo. Depois o governo foi a maior tortura que o governo já fez. Todos os funcionários federais passaram a não receber mais salário. E o governo tinha um projeto chamado de enquadramento. Então, todos seriam recadastrados e era enquadrado em tal salário, em tal salário. Meu amigo, durante 3 anos, ninguém via dinheiro. Não tinha pagamento, sabe? Gente morrendo de fome, gente, foi um negócio horroroso. Eu nunca esqueci isso, entendeu? E depois de 3 anos é que saiu o tal enquadramento. Meu pai era mecânico 1, mecânico 2, então, sabe? Então saiu esse conjunto habitacional pelo nível salarial, era uma casa boa, dava para a família morar, e depois eles pagaram todo aquele salário, pagaram o dinheiro ao vivo. Então foi uma alegria muito grande, dívida, 1 ano sem pagar aluguel, sabe? Olha, foi terrível. Nessa hora a mamãe já estava falecida, e então veio, nessa época, era 63, eu já fazia locução no serviço
som, lá perto de casa onde eu morava, já era locutor. E eu ajudava no escritório desse serviço de som. Eu jogava um saláriozinho, eu fazia a contabilidade, não só da pequena difusora, mas da empresa lá dos patrões. Eles tinham frotas de caminhões, caminhões-tanque, oficina, tudo, e eu fazia toda a contabilidade. E eu ia ali com 13, 14 anos, e então já tinha um dinheirinho. Até que eu fiz, em 63, um teste para a rádio. E passei. Não fui contratado, foi na Rádio Poti de Natal, porque eu era menor e teve uma locutora que já tinha idade de 18 anos, e eles preferiram a locutora. E eu fiquei esperando, trabalhando lá no serviço de som, até que apareceu outro teste numa rádio chamada Rádio Rural, que era da Igreja Católica. Eu fiz o teste e passei. E logo em seguida fui contratado. Então, para mim, foi muito resultado. 3 meses depois, a melhor rádio de Natal, na Caracabuxi, me fez uma proposta para ir trabalhar. Eu fui, conheci, tinha uns amigos, aceitei. O padre, diretor da Rádio Rural, esse padre me falou tanta coisa, brabo, brabo, sabe? Eu falei, só não me rogue de pragas, que praga de padre pega. Não, vá lá, você vai estar mal, você vai dentro. E eu fui para a Rádio Cabuxi e me dei muito bem, sabe? Que aí eu comecei a mexer, além de fazer programa de rádio, com jornalismo. Fui trabalhar ao lado do diretor de redação. Então, esse cara me ensinou muito o que é notícia, o que é furo, o que é não sei o quê. E eu era um grande datilógrafo. Então, eu redigia as notícias e pela escola, pelo curso, eu não errava. Eu corrigia. Então, aquilo me ajudou muito. Comecei a fazer reportagem de rua, com aquelas viaturas de frequência modulada, tal. Então, aquilo me deu, sabe? Então, quando meu pai faleceu e que a gente ficou nessa deriva, só os irmãos, eu aceitei a proposta dos meus avós e foi todo mundo lá para o interior. Mas foi uma experiência que não deu certo. Eu, na rádio lá, eu trabalhei 1 ano exatamente, mas, olha, estudei, pesquisei, escrevi tudo, BBC de Londres, Voz da América, Voz da Alemanha, e as rádios do Sudeste. E eu tinha, naquele tempo eu era trivela, se um dia eu quero trabalhar na Rádio Bandeirantes, que a gente ouvia, essa é a rádio do meu sonho. Então, em 1971, eu resolvi, um momento muito difícil, de vir para São Paulo e deixar lá meus irmãos na cidade, numa casa que eu tinha alugado, e disse, olha, eu vou, que a saída é essa. E aí meus avós vão ajudar e tal, resultado. Foi isso, foi feito, foi duro, cara. No dia do ônibus sair, eu não queria mais voltar, eu queria descer do ônibus. Não, fica aqui. E foi muito, muito difícil. Mas eu sempre fui um cara privilegiado, de muita sorte. No dia que eu cheguei em São Paulo, eu cheguei aqui 7 horas da manhã, acho que era uma terça-feira, e eu sabia que tem um amigo meu lá de Natal que trabalhava numa rádio aqui, era a Rádio Piratininga, ali na Alameda Ministro Rocha Azevedo, esquina com a Alameda Santos. Eu sei que tinha esse endereço. Então, quando eu saí lá de Cajazeiras, tem um amigo médico, bem jovem, disse, olha, você vai para São Paulo, você vai do bairro lá de Higienópolis, ali, aquela região, e eu morei numa pensão e tal, que era na Rua Bahia, perto da Angélica. Vou fazer uma carta de apresentação. Foi isso que eu fiz. Cheguei na rodoviária aqui, ainda ali na Ipiranga, peguei um táxi e fui nessa residência. A mulher me recebeu muito bem, eu apresentei, você é amigo dele, ele está bem, né? É médico. Nossa, que bom, você está em casa. Aí, pela primeira vez, tomei um banho de chuveiro quente, e eu falei, onde fica a Rádio Piratininga? E a pergunta assim, olha, você vai a pé, você sobe aqui a Consolação, entra na Avenida Paulista, atrás do Conjunto Nacional, aí eu, sem saber nada, resultado, fui parar na tal da rádio. E cheguei, me apresentei, só eu vim aqui, eu sou amigo do Nizardo Medeiros. Não trabalha aqui, não, aqui não tem ninguém com esse nome. Não, mas o nome dele é Nizardo, ele é radialista, trabalha aqui, não tem. Tinha uma secretária, vem cá, por favor, como é seu nome?
Falei, Amorim, você está procurando quem? Lizardo Cleodon de Medeiros. Ele falou, não é o Cleo Medeiros? Eu conheço como Lizardo, mas como tem o Cleodon, pode ser o Cleo Medeiros. É ele, é ele. E eu percebi que ela é meio apaixonada por ele, começou a fazer perguntas, que a gente morou lá em Natal, tal, tal. Aí ela disse, ele só chega às 2 horas. Você vai almoçar comigo, eu vou levar você para almoçar, e a gente vai fazer uma surpresa para ele. Eu falei, tá bom. Então, fui almoçar com ela, depois do almoço, aí ela disse, espera um pouco. Aí falou, o diretor-geral quer fazer um teste com você. Nossa, logo de teste, vai fazer um teste com você. Ele quer testar você na redação. Eu falei, tá bom, tá bom. Nisso chegou meu amigo, né? E ela não me apresentou a ele. Olha, tem uma surpresa para você aqui. Aí eu entrei na sala, aí foi, nossa, você tá louco? Você tá vindo passear? Não, eu vim para trabalhar. Trabalhar aqui? Rapaz, aqui só tem cobra, só tem fera. Não, não tem chance, não. Aí ela falou, não, mas o diretor quer fazer um teste com ele. O quê? Teste? É. Aí pronto, rapaz, vamos ver o que vai dar. E aí desceu lá o diretor, desceu o superintendente, que era um cara chamado, um cara famoso aí, ele era interventor do governo federal na rádio, naquela época da ditadura, Seneviva, não sei o que, eu acho que Walter Seneviva, era um jurista. E aí, resultado, disse, olha, eu quero que você bote um fone no ouvido, aqui no gravador, você vai transcrever e passar para um papel, uma lauda de papel. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, tem uma máquina boa aí? Aí os caras já olharam para mim, né? Tem uma Hamilton ali, eu pensei, essa é boa, essa é boa. Então tá bom. Então eu quero 5 folhas de papel e 4 de carbono. Tudo bem, o cara me deu, tal, tal, tal. Bota o fone no ouvido, é só ligar o gravador. Acontece que eu não liguei o gravador. Eu comecei a redigir, numa rapidez danada. Enchi uma lauda, enchi 4 laudas. Ele disse, mas como você? Você não ligou? Por que você não ligou? Está tudo aqui na minha cabeça. Como assim? Meu amigo, eu trabalhei 1 ano no sertão da Paraíba, época de sequestro, de bomba, de Vietnã, tem tudo aqui na minha cabeça. As rádios aqui do Sudeste, do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Ceará, eu sei de tudo. Os jornais de São Paulo e Rio chegavam lá 5 dias depois. Então, eu fui ali, então minha mente tá finindo mesmo. Aí, puxa vida, então, na redação você foi aprovado. Se agora, às 7 da noite, na hora da Voz do Brasil, eles usavam o estúdio para gravação de comercial. Aí eu fui fazer o teste de locutor. Mas fui no meu sotaque mesmo, bem nordestino. Mas aquele que eu escrevi, li os nomes lá, francês, inglês, eu falava do meu jeito. Pá, pá, pá. E, pá, o cara chamava-se Antônio Fernandes, diretor. Ele disse, você está contratado. Eu não acredito. Contratado. Disse, meu amigo, chega aqui em São Paulo às 7 da manhã e às 7h30 da noite estou contratado. Meu salário vai ser esse. Poxa vida, era 5 vezes mais do que eu ganhava lá na Paraíba. Eu falei, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Aceitei. Nisso, eu trabalhei lá uns dias, redigindo lá um jornal chamado Rotativa no Ar. E aí ele me chamou assim, olha, nós estamos precisando de um locutor em Presidente Prudente, que é da nossa rede. Você topa ir para lá? Eu falei, como? Não, e o seu salário será esse aqui. Eu falei, meu amigo, com esse salário você pode mandar até para a Lua. E fui, o meu amigo, não vai, você não vai ser, não, eu vou. E fui para Prudente. Cheguei lá, muito bem recebido, mas o diretor disse, eu não posso ficar com você aqui. Por quê? Por causa do seu salário. Aqui no interior não tem ninguém com esse salário. Como é que eu vou segurar você? Eu falei, então o senhor liga para São Paulo, eu volto. Para mim não tem problema. Naquele tempo, Malhoca, uma ligação telefônica de Prudente para São Paulo era uma espera das 4 horas. Não dava linha, na época era Telesp, né? Resultado, no fim da tarde, ele conseguiu falar. O diretor disse, ele vai ficar aí. O dinheiro dele eu mando daqui. Você não vai tirar do seu caixa. Não fala para ninguém quanto ele ganha, ele vai ficar aí.
E aí fiquei, né? Depois, eu acho que depois de um ano, a melhor rádio lá, que era a Rádio Presidente Prudente, o dono me chamou. Eu gosto de você, você trabalha bem, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, depende da sua proposta. Eu vou te pagar por hora, você vai ganhar por hora. Você vai trabalhar tantas horas. Meu amigo, era o dobro do salário, eu aceitei na hora. Eu nunca pensei que ia trabalhar numa rádio ganhando por hora. E eu revolucionei a rádio desse cara, sabe? Pegou audiência, cara, sabe? Fiz coisas bacanas mesmo. Mas em 74, esse meu amigo Cléo volta a me ligar. Você está bem? Estou bem, estou estudando, estou namorando, estou integrado. Você tem que vir aqui a São Paulo para a gente conversar. Aí eu vim em 74, aí tinha duas propostas, que era voltar para a Rádio Piratininga e ir para a Rádio Excelsior, que era lá na TV Globo. Era Rádio Excelsior e Rádio Nacional. E aí eu aceitei aqui. Aceitei, voltei lá, foi um drama com a namorada, tal, mas eu topei, vim. E aí trabalhei na Rádio América, no aeroporto, durante um ano, que era um patrocínio da Transbrasil para falar de tempo, sabe, previsão do tempo, era só isso. Era curtinho, né? E aí depois foi uma coincidência, então eu sempre fui protegido. Na Rádio Excelsior, eu era rádio escuta. Eu era rádio escuta e tal, e apurava notícias, gravava as notícias, recebia todo dia uma ligação de uma delegada da Polícia Federal, ficou até minha amiga. Olha, Amorim, para, não pode falar disso, não pode falar isso, não pode tocar essa música, para, me ligava todo dia. E era aquela censura braba. Eu passava lá para a direção. A polícia, a doutora ligou, é isso, isso, isso. Um belo dia, eu estou. Aí saiu o nosso diretor, James Rubio, foi fazer. Esse James me ajudou. O salário era bom, mas ele conseguiu para um patrocínio lá do Globo no Ar, que era de um remédio energético chamado L-Telipil. Só eu preciso de você, mãe, porque você vai fazer gravações nas farmácias de sábado, quando está um motorista, está um gravador, você pega depoimento que a gente vai soltando no Globo no Ar durante a semana. Eu falei, tá bom, vou te pagar tanto. Meu amigo, era muito dinheiro. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Obrigado, James. Aí, resultado, o James saiu e aí acabou o L-Tripeu. E assumiu um cara que ele veio, era um cara grandão, foi da revista Fatos e Fotos, aquela manchete, umas revistas, sabe, aquelas revistas de circulação. E aí ele assumiu, só cumprimentou. No dia seguinte, ele liga e eu atendi. Ô, Amorim, aqui é o Sérgio de Souza, no vídeo, Sérgio de Souza. Olha, eu estou aqui no restaurante Caput, que é aqui pertinho da Rádio Globo, e eu estou aqui com Pelé, Oswaldo Massaíne, filho, o Boni, o Walter Clark, toda a cúpula da Globo, nós estamos almoçando aqui. Vê se você acha aí o Roberto Carmona, que nos deixou, morreu há poucos dias. O Carmona, que era um dos repórteres principais do esporte. Eu disse, eu vou procurei. Depois eu liguei lá para o restaurante, ele atendeu. Aí ele disse, ó, seu Sérgio, eu não achei ninguém. Mas eu tenho um gravador aqui e posso levar para gravar. Porque tem que entrevistar o Pelé e o Massaí. Falei, tá bom. Saí correndo. Cheguei numa mesa, estava lá Walter Clark, Conde, o Sérgio de Souza, uns 3, 4 lá. E lá no fundo estava o Pelé, mas não tinha aquela muvuca de imprensa, não tinha não. Eu disse, ali está Pelé, você vai entrevistar. Aí ele tomou o gravador da minha mão e deu para outro cara. Disse, olha, você vai entrevistar Pelé, o cara se faz sério. Ele é que é o repórter. Não, ele não é repórter, não, ele é rádio escuta. Aí eu falei, dá licença, senhor Sérgio. Eu sou repórter já há uns 10 anos. 10 anos? E por que você não é repórter? Porque a vaga era de rádio escuta. Aí só está aqui, repórter Amorim Filho. Então, desculpa, vai lá entrevista. Aí eu fui entrevistar Pelé e naquela hora eu já tinha informação que o técnico Oswaldo Brandão, da seleção brasileira, foi demitido dentro do avião
que ia voltar para o Brasil, que era o primeiro jogo das eliminatórias da Copa do Mundo, e o Brasil só empatou. E aí houve uma briga, boa discussão, e foi demitido. E eu fiquei sabendo, Oswaldo Brandão era um técnico muito respeitado. Aí eu fiz a entrevista, filme, entrevistei ele, o Massainha e tudo. Eu falei, Pelé, eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que foi? Olha, recebi a notícia que o Oswaldo Brandão acabou de ser demitido da seleção. Ele falou, o quê? O que é isso? Então eu queria que você... Aí o Negão soltou o pé, sabe? Olha, rapaz, foi uma matéria sensacional. Eu falei, opa, agradeci a ele, agradeci. Fui na mesa lá da direção da Globo. Eu falei, olha, entrevistei Pelé, mas eu fiquei sabendo uma coisa, já perguntei para ele o quê? O Oswaldo Brandão acabou de ser demitido da seleção. Nossa, como é que você ficou sabendo? Ah, eu tenho minhas fontes, né? Puxa vida, então eu queria saber, eu posso colocar na Rádio Globo? Pode. Você faz a reportagem do filme e depois você entra. Tá bom, e saí correndo para a rádio. Aí tinha lá o locutor, um técnico chamado Ademazinho. Ademazinho, contei a história, ele editou a entrevista do filme e depois fez uma edição extraordinária do Pelé e a demissão do... E a imprensa não tinha recebido essa informação. Aí no Globo no Ar, cara, eu chamei, olha, Pelé falou do filme, pau. Tudo bem. Daí a pouco, meia hora depois, vamos entrar em edição extraordinária. Aí eu já estava editando a rádio. Aí solta a edição extraordinária. Aí eu entrei. Tal. E atenção, o técnico da CBF acaba de demitir o técnico da seleção brasileira, Oswaldo Brandão, que houve só um empate e houve um desentendimento, ele foi demitido. Então a seleção não tem mais técnico. Oswaldo Brandão. E aproveitando, eu entrevistei o Pelé. Pelé, o que você acha aí? O Negão, rapaz, foi uma matéria. Aí eu, puxa vida, olha, eu pedi para fazer uma edição neutra para qualquer rádio que pedisse, né? Aí o Brasil todo ligando, ligou Rádio Bandeirantes, Jovem Pan, do Rio, e aí veio até a ligação da Argentina, do Uruguai e tal. E aí eu soltava aquela neutra e pá. Então foi um grande acontecimento. Ali já, os caras já me respeitaram. No dia seguinte, o Sérgio me chama, Amorim, tudo bem? Eu sempre desculpa ontem, aquela mancada. Não, seu Sérgio, o senhor está entrando, não é obrigado a conhecer todo mundo, mas a minha história é essa. Tanto é que nossa repercussão está maravilhosa. Puxa, você é um repórter, sou um repórter, já bem experimentado. Ele disse, como é a sua situação? Eu disse, olha, eu trabalho no aeroporto de manhã para a Rádio América. E ao meio-dia eu entro aqui para a Rádio Sul. Faz o seguinte, vou te dar férias, pede demissão da Rádio América e depois se apresenta. Mas pede demissão, porque eu tenho um negócio muito bom para você. Aí eu fui pedir demissão. Lá era o Franco Carlos, que era o diretor lá da Rádio América. Bom, deixa eu fazer duas perguntinhas. Tá. Porque a gente vai... Eu estou empolgadíssimo aqui, estou de espectador, mas lá no fundo ficou uma pequena dúvida e a outra é só uma coincidência. A dúvida é a seguinte, não deu tempo de você explicar como é que nasceu o locutor. Por que você, tendo estudado tanta coisa ali na sua terrinha, no seu pequeno habitat, como você falou, mas assim mesmo, com denodo, com esforço e com tenacidade, você foi procurar se ilustrar, se orientar, a informação que você podia obter e tal. Como é que você, em vez de procurar alguma outra coisa, não vou nem falar de outra profissão, mas por que de repente pintou o rádio no seu caminho? Você já tinha sido, além da muriçoca, já tinha sido picado também pelo mosquito do rádio? Tem outra coisa que você falou, tem uma coincidência, o que é? A outra é a seguinte, o Cléo Medeiros trabalhou na Rádio Excelsior durante um bom tempo. Isso. E quando eu comecei a minha carreira de rádio, quase 10 anos depois de trabalhar em televisão, que pouca gente sabe, mas eu comecei em TV e depois é que eu fui abraçar o rádio, foi na Rádio Excelsior. E o Cléo era companheiro, ele trabalhava mais no fim da tarde,
E eu, Isso. pela possibilidade de fazer o meu primeiro trabalho, ainda de freelancer, com Antônio Celso, na Rádio Excelsior, a máquina do som, eu trabalhei Isso. com o Cléo durante algum tempo. Depois não soube mais dele e perdi o contato. Mas essa é a coincidência. Agora conta do Mosquitinho. Tá. Olha, eu, por exemplo, na minha rua tinha um colega que tinha esse serviço de alto-falantes. E então, atingia muitos bairros lá do Natal. Ele disse, olha, você não quer me ajudar, tal, tal, tal. E aí eu fui ajudar. E ele começou a me dar um dinheirinho, um cachezinho, e eu comecei, aí já mexia nos LPs, já, sabe? Eu fui me soltando sem ter nenhuma experiência. Agora é interessante que quando foi em 64, naquele negócio de a Jovem Guarda está chegando, o Renato e os seus Blue Caps gravaram uma música chamada O Capeta. Conheci o garoto com o nome de Guri, negócio assim. Conheci um menino chamado Guri, papapá. E aquilo me tocou, sabe? Falei, rapaz, todo mundo cantando na rua, aquela música, tudo assim. Eu falei, puxa vida, se eu tocar na rádio, sabe? Então aquilo já me deu, sabe, uma inspiração. Então, resultado, eu comecei a ouvir muitas rádios de Natal, mas num período que eu fui de férias com minha mãe, e meus irmãos lá para o sertão, eram 600 quilômetros de viagem, de estrada, de ônibus, de sofrimento, de poeira, era aquela coisa. Mas chegava lá, era felicidade total. O que me chamou a atenção era que todo aquele povo da roça, todo mundo tinha um rádio em casa, que era um rádio ABC, entendeu? Que era a eletricidade, entendeu? Era uma estática danada, mas aquelas rádios do sertão, todo mundo ouvia. No alvorecer, era programa de repentista, programa de forró de oito baixos, música de Luiz Gonzaga e tal, tal. E eu achava aquele tão bonito do sertão, o locutor falando, eu sentia ali a importância do rádio para aquele povo. Depois daí vinha um programa de variedades, depois aí vinha um comentário ao meio-dia, um comentário geral sobre qualquer assunto. Às 10 horas da manhã tinha a novela, a radionovela, que todo mundo parava as mulheres para ouvir. Então, tudo, eu falei, rapaz, como o rádio é importante. Eu estou em Natal, uma capital, tem 4, 5 rádios, mas essas do sertão, elas têm um sentido maior, que o povo escuta mesmo, o povo da roça, falava de chuva, de colheita, de vacinação e tal. Então, eu adorei o trabalho daquela rádio. Falei, olha, a importância do rádio. Então, quando eu voltava, e aí foi quando eu comecei a fazer os testes, né? E aí entrei no rádio. Então, por aquela inspiração lá do sertão, eu me inspirei para fazer esse trabalho no rádio. E foi onde eu aprendi a redigir, fazer. Eu fui. Meu pai queria que eu me formasse em engenharia, mas eu vi ali no rádio, eu vi assim, não, a minha profissão vai ser essa. Eu gosto disso e vou. Então, sempre fui a fazer um trabalho diferenciado, sempre, sempre. Né? Eu lembro que em Natal foi inaugurado um banco e a rádio mandou eu fazer a inauguração ao vivo. Eu me tremia todo de medo, de vergonha. O que é que eu vou falar, meu Deus do céu? Olha, puxa vida. Mas tinha uma rádio lá chamada, era Rádio Trairi, e tinha um repórter muito bom. Eu colei nele, e ele, quando entrava no ar, entrava, pá, o cara falava bem, tudo. Aí eu colei nele, prestando atenção. Quando a rádio me chamou, a Rádio Camogi, eu entrei praticamente colado no cara. Pá, 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 puxa vida. E eles, quando eu voltei, me cumprimentaram. Você é bom demais, você... Eu não contei meu segredo. E ali, então, começaram a me dar crédito, né, nos trabalhos, ganhei programa, sabe? E fui... Então, esse desenvolvimento, ele floresceu por causa das rádios lá do interior. Eu achei aquilo muito importante, que era um sertão pobre e não tinha nada, então o rádio
era, sabe, até às 2 horas da tarde tinha o resultado do Jogo do Bicho. O Jogo do Bicho saía por uma loteria de Recife, que era a rádio, era rádio, não era na rádio Jornal do Comércio, não. Era outra rádio. Rádio, não esqueci agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Então, todo mundo parava, as mulheres, para ver o resultado do Jogo do Bicho. E aqueles comunicados de falta de energia, de interrupção de... Então, todo mundo prestava atenção. Então, tinha muita notícia das prefeituras da região, e você vê como o rádio é bom para a comunidade. Então, foi isso que me deu mais inspiração. Então, quando foi em 70, que eu vim para São Paulo, aí começou a minha outra parte, a partir de 71, aqui em São Paulo. Mais uma perguntinha. A Cabugi era, se eu não me engano, são lembranças do tempo em que eu era jovenzinho e acompanhava a cadeia verde e amarela. Ela fazia parte da cadeia verde e amarela da Rádio Bandeirantes AM de São Paulo. E quando eu me tornei consultor, depois dos anos 80, por aí, eu fui chamado pelo sobrinho do governador do Rio Grande do Norte para cuidar de uma rádio que, quando eu fui descobrir, era a Rádio Cabugi. Inclusive, ela tinha alguns, vamos dizer assim, tinha uma recepção, uma escadaria, uma recepção, depois você tinha escadas também para chegar na redação, e não sei se tinha um jornal impresso também, que era feito por ali. Agora, o que era curioso é que todo mundo reclamava, todo mundo que trabalhava lá reclamava do forte calor, né? E era muito difícil, porque não tinha ar-condicionado, era uma área muito fechada, não tinha janela, e era muito difícil de trabalhar na redação. Aí eu fui ao diretor, disse, olha, traga uma reivindicação do pessoal e tal. Eles não aguentam, eles têm que parar para sair para tomar água, eles têm que parar para arejar um pouquinho, porque lá não tem ar, é insalubre. Agora, o senhor está aqui numa sala onde eu também estou, com ar-condicionado, que é uma maravilha. Não dá para fazer um tubulão e fazer algumas ranhuras para sair. Ah, vou estudar isso. Falei, faça logo, porque a produtividade do seu pessoal vai ser acrescida de 50% a 70%, porque eles param de trabalhar, porque não aguentam. Tem que ir para algum lugar onde pelo menos tenha um pouco de água e tal. Esse foi um dos detalhes que eu me lembrei, mas estou falando de 85, 86, depois a coisa mudou. Naquela época, o dono era político? Isso. Você trabalhou? Exatamente. Essa rádio, ela pertencia à família Alves. Então, tinha o governador, foi muito Aloysio Alves, que foi o cara que fundou a rádio, mas ele tinha um irmão, Zé Gobá, tinha vários irmãos, então a família criou a rádio e um jornal chamado Tribuna do Norte, era que ficava lá na redação da rádio. Quando eu entrei na Rádio Capuchi, ela ficava no bairro do Alecrim, que era uma casa grande, bem arejada, que ficava em frente à igreja de São Pedro. Então, ali era bom, que era perto, tudo. Depois, eles tiveram de entregar a casa, e já em 69, tudo, a rádio foi lá para o transmissor, que era numa chácara, quem saía de Natal para o aeroporto de Parnamirim. Então, eram instalações acanhadas, a rádio ficou lá um tempo, aí, sabe, era uma chácara, e de repente ficamos um tempo até que eles resolveram para esse lugar que você conhecia. Era atrás do banco, tinha um banco do estado do Rio Grande do Norte, era Banderra, e era bem na esquina da rua da Rádio Cabugi e a avenida principal ali. Então, ali era a Tribuna do Norte, que saía até na rua Tavares de Lira, que era a rua do outro lado. E ficou realmente tudo muito acanhado, sabe, sem estrutura. Eu falei, puxa, eles podiam pegar um prédio maior, tudo assim, mas essa época eu já estava de saída, e aí a rádio continuou. Tinha um sobrinho do Aloysio Alves, que era Garibaldi Alves Filho. O apelido dele era Gueire. E tinha um irmão do Aloysio, que se chamava
Agnello Alves, político matreiro, tudo. Esse cara tentou ser governador, não conseguiu, ele se elegeu prefeito de Parnamirim, entendeu? Então, foi essa família que... E depois eles fizeram uma parceria com a Rádio Globo. Então, a Rádio Camogi virou Rádio Globo. Como no Nordeste, a Rádio Povo virou Rádio Globo, a Rádio Globo Recife, Rádio Globo Salvador, Rádio Globo Belo Horizonte, um monte de só rádio. Eu estive a última vez lá, eu conversei lá com os contemporâneos que eu não conhecia. Ele disse: escuta, gente, Natal está com 800 mil habitantes. A cidade já tem vida própria. Eu só vou dar meu ponto de vista. Não pode uma cidade com 800 mil habitantes ter Rádio Globo o dia todo. Eles só tinham 2 horas locais, que era o horário política, que era forte, o horário político, que era política, crítica, aquelas coisas, baixaria, e às 18 horas um programa de esportes. O resto era Rádio Globo. Então, Antônio Carlos, aqui no Meyer, meu amigo não falava nada de Natal, nem de Fortaleza, nada, nada. Eu falei... Aí ele disse: não, mas você está enganado. Eu falei: não, isso vai acabar um dia. A cidade tem assaltante, tem tiroteio, tem turista chegando, tem um aeroporto que recebe turista. Pô, e você com a Rádio Globo Rio? E o cara não gostou muito, mas... Então foi isso. Passaram-se os anos, aí a Rádio Globo resolveu parar com essa trama, quando já estava no final. Então eles acabaram com a Rádio Globo, acabou-se a rede, depois a Tupi também acabou com a Rádio AM. Eu creio que até hoje o Roberto Marinho está se virando lá no túmulo com uma cagada que os filhos fizeram, porque o potencial que a Rede Globo tem podia sustentar só a Rádio Globo, mesmo com nova tecnologia, mas eles acabaram, parece que era uma raiva, entendeu? Isso foi muito ruim para o rádio. E a Rádio Camogi não existe mais, entendeu? Também acabou, porque aí eles pegaram uma FM que faz, às vezes, da Rádio Camogi, mas é mais musical, entendeu? Então, eu saí do lucro, porque quando eu estava em São Paulo, que eu voltei lá de presidente prudente, né? E aí fui bem, comecei a fazer. Aí me mandaram para o aeroporto para fazer previsão do tempo. Eu fui, porque esse Sérgio de Souza mandou tirar férias. Disse: Amorim, você vai trabalhar o dia inteiro, full time lá no aeroporto. Você vai ganhar o salário da manhã, o salário da tarde e ainda horas extras. Meu amigo, era muito dinheiro, sabe? Nossa, eu falei: olha, tô de boa, tô de boa. Mas acontece que, para aeroporto, era só mais previsão do tempo, não tinha jornalista, né? E lá eu conheci um cara que era gerente da ponte aérea, chamado Carlos Ivan Siqueira. Ele era gerente da ponte aérea, fizemos amizade, ele tinha restaurante, e vamos almoçar, ele contava, tem uma agência pequenininha de publicidade, tal, tal. Do nada, ele falou assim: Amorim, eu tenho um plano para você, mas na Rádio Globo não interessa. Rádio Globo é povão, não vai vender. E se um dia você for para a Rádio Bandeirantes, aí sim, aí eu vou querer você para mim. Eu falei: tá bom, baixinho, chamei ele de baixinho. Resultado: o destino que o repórter da Rádio Bandeirantes, o repórter era meu amigo, era o senhor com a deficiência física, Lamartine Vilela. E ele me ensinou muita coisa, sabe? Chamava de perigoso, que era muito namorador. Perigoso, perigoso é assim, assim. Até que eu disse: perigoso, eu vou me aposentar. Já chegou a hora de parar, então eu vou me aposentar. Tá bom. Um belo dia, o James Rubio voltou para a rádio. Saiu o Sérgio disso, voltou o James. Aí ele me chamou: Amorim, eu preciso falar com você. Olha, a Rádio Globo, aí você vai dispensar 36 profissionais. Eu vou te adiantar que a gente já está fazendo. Vamos dar redator, chefe de redação, repórter, e papapá, produção, tudo. Vai ter uma limpa. E quem vai assumir aqui era um... Meu Deus, ele puxava por uma pedra, ele meu curtinho. Famoso, famoso.
Laffer, um negócio assim. Ele que vai assumir. Chico Paz de Barros, que vai ser o diretor-geral da rádio. Então é o seguinte, eu falei de eu te ajudei, você merece tudo. Então, assim, nós vamos te demitir. Você vai ser demitido. E vai ser readmitido com a metade do salário. Que é a crise, eu falei, James, muito obrigado, mas eu não vou aceitar. Não, mas não vou aceitar. Se eu ganho porque eu mereço, não é isso. Então eu faço o seguinte, meu nome é Amorim, me bota no primeiro das demissões. E aí não teve, eu fui irredutível. Então todo mundo foi demitido e nós fomos comemorar lá no restaurante perto do Sindicato Jornalista, ali na Rego Freitas. Eu acho que era a Bisteca de Ouro, exato, Bisteca de Ouro. Foi todo mundo para lá, comemos chuleta e tal. E ficamos até às 5 da manhã. No Botafora, todo mundo festejou. Eu fui para casa, eu cheguei em casa, era 5h30, numa ressaca, apesar de eu beber, mas passei a noite. Fui dormir. Quando deu, tipo, 8 horas, toca o telefone. Era o Luiz Carlos Gertel, que era repórter da Rádio Bandeirantes, né? Fazia trânsito e tal. Amora, quem é o Gertel? Pô, Gertel, pô, meu, eu preciso falar muito com você. Rapaz, eu cheguei numa ressaca, não, ó, você foi demitido mesmo, eu pedi para mandar embora. Então é o seguinte, eu quero 11 horas aqui na Rádio Bandeirantes, que o Zé Paulo quer falar com você. Zé Paulo de Andrade vem aqui 11 horas, não deixe de vir. Eu falei, tá bom. Aí tomei um banho, sabe, tomei um café e fui lá para a Rádio Bandeirantes. E o Zé Paulo me recebeu, começou. Malhoca, foram 10 minutos de conversa, já estava contratado. Olha, assim, desse jeito, assim, não. Tudo bem. Então, aceitei a proposta dele. Ele falou, olha, tira férias, isso faz 5 de fevereiro de 80. 5 de março, você vai assumir. Então, foi o que eu fiz. Fui para o interior, tudo. Voltei em 5 de março. E aí ele disse, olha, você vai trabalhar no aeroporto, lugar do Lamartine, tal. Tá bom, tá legal. E aí eu aproveitei que eu falei, eu tenho um projeto, fazer um programa de forró, e eu queria... Não. Você está sendo contratado para ser repórter do aeroporto. Esse negócio de programa de baiano, não. Tá bom, não custa nada a perguntar, né? Aí fui, né, fui para o aeroporto, tá? E o Zé Paulo sempre foi muito sério, né? 6 horas e 10 minutos, agora do aeroporto de Congonhas, repórter Amorim Filho. Bom dia, Amorim. Era assim, bom dia, Zé Paulo, na minha, tal. Aí teve um dia que o Zé Paulo, eu acho que estava de bom humor demais, exagerado demais. 6 horas, então vamos agora ao aeroporto, o aeroporto de Congonhas, onde tem um paraibano, esse paraibano é o Amorim Filho. Bom dia, Amorim. Eu falei, nossa, Zé Paulo, bom dia. Aí eu falei, aí eu soltei uma poesia. Eu nasci nas catingueiras entrançadas de pó, viajei de caminhão junto com o Mané Cotó, não sou locutor modelo, mas estou aqui sem cabelo, vivendo o meu gogó. O Zé Paulo soltava uma gargalhada. Se Zé Paulo ri de manhã, ele dizia, que é isso, Amorim? Isso é literatura de cordel. Na rima, na métrica e na oração. Eu falo qualquer assunto desse tipo de poesia. Você quer ver? Fala o que é. Aí eu falei, a viola está chorando de emoção, acabou-se virgulina, acabou-se lampião. Morreu com Maria Bonita nas quebradas do sertão. Rapaz, que bom. Aí eu já peguei a fraqueza deles. Se você quiser, a partir de amanhã eu começo a contar a história de Maria Bonita e Lampião aqui do Pulo do Gado, também em literatura de cordel. Ele disse, vamos ver, ótimo. Aí depois eu falei do aeroporto, papapá. Aí nisso, rapaz, o cara ficou encantado. Aí foi me dando asa. Nisso, o baixinho lá da Varig, o Ivan Siqueira, Malhoca, o cargo dele era equivalente a de um ministro. O cara assumiu a direção geral de marketing da Varig para todo o Brasil, para toda a América Latina e América Central. Todo mundo vinha querer propaganda da Varig, era uma instituição. O cara tinha que marcar para ser recebido,
não era chegar lá e não, era uma senha, porque todo mundo vinha, sabe? Todo mundo queria fazer propaganda da Varig. Na época da Copa do Mundo, nossa senhora, vinha de TV do México, bateu o patrocínio da Varig, o cara. Aí ele disse, Amorim, quer dizer que você foi para a Rádio Bandeirantes? Agora nós vamos conversar. Aí ele apresentou o projeto que ele queria. Se eu quero te contratar, a Varig quer criar um serviço de informações do aeroporto. Então você vai entrar, vai falar do tempo, previsão de tempo, e os voos que chegam do exterior. Tá, voo de Nova York, do Japão, tudo é isso. Então, eu vou falar lá com o Samir Hazuki, que é meu amigo, e a rádio, eu vou autorizar a rádio dar um cachê para você. Dar um rádio cachê para você. Eu falei, tá bom. Aí, nisso, foi feito assim, entendeu? Aconteceu um episódio muito desagradável, que eu nunca falei em público, pretendo não falar ainda, mas eu fui enganado redondamente pela direção da Rádio Bandeirantes. Mas eu fiquei na minha, fiquei quieto, e tome, fazendo. Aí um dia o baixinho me chamou. Ele disse, Amorim, está satisfeito? Estou satisfeito. Tudo bem. Quanto é que a rádio está te pagando? Falei tanto. Ele falou, o quê? Não. Eu estou recebendo. E por que você não reclamou? Eu seria doido, eu seria demitido. Né? Sabe? É uma determinação da direção da rádio. Então, o teu cachê, a rádio só me pagava a metade. E a outra metade? Eu não sei de nada. Aí ele fica lá fora. Porque os 40 minutos falando com a secretária, ele voltou já numa sala de reunião com o assessor dele. Ele está aqui, Amorim, contrato da Rádio Bandeirantes aqui. Eu pago a rádio e autorizo pagar o cachê. Olha aqui o valor. O cara está pagando a metade. Bom, vamos resolver isso. Ele, vou tirar você da rádio, você vai receber da Varig. A Varig quem vai te pagar, não é mais a Rádio Bandeirantes. E quanto você quer ganhar? Falei, não, eu faço até de graça. O cara aumentou meu cachê 5 vezes mais, eu quase caí da cadeira. E se tem mais, a partir desse ano, todo mês tem uma passagem para você para qualquer lugar do Brasil, e nas tuas férias, escolha o país. Você vai de primeira classe, tá? Então, mas fica entre nós, não precisa preocupar. Então, esse cara me beneficiou enormemente. Aí, um dia, o Zé Paulo me chamou, disse, Amorim, você ainda tem ideia de fazer aquele programa do Baiano? Eu falei, tá aqui, não sai da cabeça. Então, vem aqui gravar o piloto. Eu vou te acompanhar. Aí, vim com meu irmão, Mano Louco, fomos gravar o piloto, o Zé Paulo do meu lado. Gravei ali uma meia hora. Ótimo, deixa comigo a fita e som, vai para o aeroporto, vai para lá. E aí ficou lá na rádio, aí veio o Caião Gadia, que era diretor artístico, Zé Paulo, o Nassim Filho, que era diretor sertanejo, Salomão Esper e Geraldo Tassinari. Esses 5 foram lá, falaram com o seu João, o menino é bom, vai fazer, vamos botar ele. Aí comecei na Rádio São Paulo, justamente no dia 10 de outubro de 83. Hoje está fazendo 39 anos. Aí fiquei fazendo o programa às 5 da tarde, nas Quebradas do Sertão, com o Mano Novo e tal. Foi ali que começou essa dupla Mano Velho e Mano Novo. Ele me chamava, até hoje, Luizinho, e eu chamava ele de Expedito. Aí eu falei, não, a gente tem que ter uns personagens. E ele falou, tá bom, Mano Velho, tá bom, Mano Velho. Que é a expressão Mano Velho? É meu amigo, meu companheiro, caba bom, caba velho, Mano Velho. E ele me chamando, eu falei, então tá bom, eu sou Mano Velho e você vai ser Mano Novo. E aí pegou, né? Mano Velho, Mano Novo, isso aí. E aí, 10 meses depois, o Salomão me chama, o Caião Gadia. Amorim, na sala do Caião, seu programa vai sair do ar. O que é que houve? O que é que houve? Não deu certo, a gente pensava uma coisa, é outra. E, infelizmente, aí o Salomão, Amorim, se prepara. Daqui a 15 dias você vai estrear na Rádio Bandeirantes, depois de Tonico de novo, às 5h30 da manhã. Aí eu falei, rapaz, não faça isso. Aí nós estreamos na Rádio Bandeirantes, era das 5h30 às 6h.
Zé Paulo fazia o pulo do gato a partir das 6. Deixa eu interromper um pouquinho. Eu tenho tanta coisa para perguntar, mas nós já batemos 1 hora de programa. Então você, por favor, aguarde um pouquinho. Eu vou encerrar esse programa e nós vamos fazer o programa número 2, contando os outros detalhes, e aí você responde algumas das minhas perguntas, tá ok? Ok. Por enquanto, muito obrigado. Fique tranquilo e calmo, que eu já volto aqui. Gente, o tempo passa muito depressa, e é gostoso ouvir o Amorim, né? Esse jeitão muito caboclo de falar, muito gostoso de falar, muito natural. Ele cativa a gente. E o Amorim é o Amorim. Então, eu prometo voltar na semana que vem com o Amorim e nós vamos conversar sobre os detalhes, essas coisas que ele ainda não contou. Fechado? Um abraço por enquanto e eu prometo voltar.